Olá, nono ano. Eu estou gravando esse vídeo para a gente corrigir as atividades que eu solicitei em junho. Vocês têm sido as turmas que mais me enviou atividades, então eu estou bem feliz, tá? Tem algumas questões aí que a gente vai refletir durante a correção. Eu vou tentar fazer um vídeo curtinho, então vamos lá, para não pesar para ninguém. Então, a primeira parte da atividade que eu pedi em junho era um texto do Sheldon. Ele pegou alguns textos jornalísticos e tentou refletir sobre como ficará a nova ordem mundial pós-pandemia. E aí eu pedi algumas questões que envolvem o conteúdo da sala, né, da classe, do livro, que a gente já viu, e algumas coisas que estão presentes no texto. Então, a primeira questão foi como a China tem se tornado grande competidora pela hegemonia estadunidense, de acordo com o texto. A dois, diferenciar as ordens bipolar, multipolar e unipolar. Todas essas ordens aparecem no seu livro didático. Quais são as projeções, né, para a nova ordem pós-pandemia e alguns elementos de globalização presente no texto. Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma resposta de um colega de vocês. Então, na primeira parte, como a China tem se tornado competidora, o texto mostra como ela investiu em tecnologia, né, através lá da Rota da Seda, como é que ela desenvolveu aí sua indústria, começou a participar de grupos econômicos e a produzir elementos tecnológicos competitivos aos Estados Unidos. Então, investiram muito em educação, tá? Lógico, é um sistema fechado, é diferente a política lá dentro, a gente tem nossas ressalvas, mas com relação a competir, a ir atrás do prejuízo de desenvolvimento, a China conseguiu através do investimento muito forte na educação, tá? No segundo item, então o mais fácil deles era para você falar o que era multipolar, bipolar e unipolar. Multipolar, vários polos de poder, isso aconteceu em 1500, né? Eu tenho vários polos de poder aí durante o descobrimento do Brasil, por exemplo. A ordem bipolar, durante a Guerra Fria, então, que eu tenho a divisão entre dois polos de poder. E o unipolar, quando eu tenho apenas um ente hegemônico, uma nação se destacando, tá? Então vamos lá, rapidão, só para a gente relembrar da aula passada. O multipolar e o unipolar podem ser usados para a nova ordem mundial agora. O multipolar diz respeito a vários polos de poder econômico atualmente. Então eu tenho a China como um polo econômico, o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos. Então eu tenho vários polos econômicos de poder. Mas há autores que consideram que a nova ordem mundial é unipolar, porque militarmente os Estados Unidos ainda é a nação com maior poder bélico, tá? Então isso é uma questão de discussão de autores, a gente pode até refletir sobre isso, né? Então eu tenho vários poderes econômicos, mas ainda tenho um que predomina o poder militar, tá? 3. Quais são as perspectivas e projeções para uma nova ordem pós-pandemia? Então, tudo vai se estruturar, né? A relação nossa com a mercadoria, a questão da globalização, a relação entre a comunicação em pessoas a grande distância, tudo isso vai ter uma reestruturação pós-pandemia. A gente, acho eu, que não vamos sair o mesmo, nem o comércio, nem as grandes empresas, todas elas vão ter reestruturações, porque parece, alguns estudos dizem, que essa pandemia, que outras crises sanitárias, né, de saúde, podem acontecer daqui a 10 anos. Então, vai haver uma reestruturação bastante grande, como vocês podem ver no texto do Shell. E citar os elementos do processo de globalização aí dentro do texto. Então, a gente tem blocos econômicos aparecendo no texto, comunicação, né, transporte aparecendo, é, normas e regras internacionais, fechamento de fronteiras, tudo isso relacionado ao processo de globalização, tá bom? Então, ele colocou aqui, esse aluno colocou alguns elementos, mas vocês podem completar. Esse exercício, né, da segunda semana aí, era para você me contar um pouco sobre a cultura, né? A gente falou um pouco sobre a globalização e a cultura e o predomínio de culturas mais potentes, de nações mais poderosas no nosso cotidiano. Então eu queria o nome de uma série de TV e da onde ela é, tá? Uma banda e da onde ela é. Eu coloquei na planilha série de TV, né? Mas vocês tinham que completar com o nome da série de TV e tal, ok? E aí vocês procurarem o país de origem.
E a reflexão era, será que há um predomínio? E aí, nas atividades que eu recebi, há sim um predomínio de cultura americana no que vocês consomem. Ou seja, vocês consomem coisas de outro país, né? E relacionar isso, né, esse consumo de coisas norte-americanas ao processo de globalização. Então, mostra a influência de um país sobre a cultura de países menos poderosos, como os Estados Unidos, através da sua grande economia e poder, interfere na cultura local, então eu assisto mais sobre o que é externo do que é interno. Isso faz com que eu gere renda para os estúdios norte-americanos, então eu continuo alimentando a, a, a essa questão de influência dos Estados Unidos. Se eu consumo aquilo, eu gero renda para aquilo e aquilo se manifesta, né? Criam estúdios cada vez mais potentes e os filmes são cada vez mais bem feitos, então eu vou continuar consumindo. Nisso eu gero renda para que os estúdios, para que os músicos, enfim, né? É uma concentração aí cultural muito grande por conta do poder econômico. Como isso é perceptível no seu dia a dia. E depois eu peço para vocês ampliarem um pouco essa cultura de vocês com elementos que não são tão consumidos assim. Então eu pedi para vocês escolherem algum desenho, filme, série, música que não fosse nem dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, nem do Brasil, nem da Coreia do Sul, tá? Que são os países que vocês têm mais contato. Eu queria que vocês ampliassem esses conhecimentos. Então, o que vocês deviam fazer? Escolher um colega da turma. Teve gente que escolheu o colega da internet, que escolheu a mãe, mas a ideia é que fosse da turma para vocês interagirem um pouco, não ficarem tão solitários nessa pandemia. Aproveitar o WhatsApp, né? E selecionasse um filme, uma música e passasse como se fosse uma corrente. Passasse esse filme para alguém, a dica de filme e tal. E essa pessoa assistisse e ampliasse aí o conteúdo cultural dela para além das produções norte-americanas, tá? Então, essa era a ideia, de vocês dialogarem um pouquinho. Eu não coloquei as respostas porque eram muito pessoais, então essa atividade era para vocês se comunicarem mais. E aí, na atividade 5, né, já finalizando o mês, eu pedi para vocês entrarem num link que eu gerei de um questionário online. Esse questionário online eu não vou descontar ponto, porque eu sei que nem todo mundo está com acesso à internet, tá? Então, quem fez ganha um pontinho extra. É um questionário que relaciona a pandemia e a geografia. Como é que a geografia ajuda a entender a pandemia? Então, tem a diferença nas paisagens antes e depois da pandemia. Tem as relações de globalização, de comunicação, tá? Quem fez, ótimo. Quem não fez, é só acessar o link. Eu espero que vocês consigam fazer. E, por último, um texto que envolvesse aí a questão do multiculturalismo ao xenofobismo e as questões da fronteira, né, que as fronteiras estão fechadas entre as nações. Então, o que pode acontecer? Então, o xenofobismo ele é uma aversão àquilo que é diferente, mas ele pode ser causado por outros motivos, tá? Ou porque uma nação se acha superior, como foi o caso do nazismo, ou, por exemplo, o que nós estamos vivendo agora, durante a pandemia, em que os Estados Unidos muitas vezes incriminou a China propositalmente com o avanço do vírus. Então, houve aí um preconceito e xenofobismo contra os chineses que moram nos Estados Unidos. E nós, brasileiros, somos o segundo país com maior quantidade de casos atualmente. Isso pode fazer com que as fronteiras não estejam abertas para a gente quando acabar a pandemia. Pode ser que alguns países evitem aceitar brasileiros, porque nós demoramos muito para nos recuperar dessa crise de saúde, tá? Então, vocês podem abordar isso. Mas, em compensação, essa questão de globalização dos transportes facilitarem a, a entrada de pessoas, a comunicação entre pessoas. Então, o transporte e a comunicação fez com que as pessoas conhecessem outras culturas e entrassem em contato com outras culturas. Então, esse é o lado positivo, tá? Do momento da globalização. Então, o fenômeno do multiculturalismo é isso, é a convivência com várias culturas de maneira pacífica e o conhecimento, o acesso a outros tipos de cultura. Então, hoje a gente tem uma quantidade, por exemplo, tá, de budistas no Brasil que a gente não tinha há 10 anos, porque agora se tornou mais fácil o acesso a esse tipo de
Alguns dizem religião ou conhecimento, enfim, tá? É uma maneira de viver a vida, né? Então, o multiculturalismo ele é gerado principalmente pela questão aí da comunicação e do transporte, do contato entre pessoas diferentes, mas às vezes esse multiculturalismo pode ter um viés que não é tão legal, né? De preconceito, de aversão, até mesmo ocasionar alguns óbitos. A gente pode falar da questão do racismo no texto. Então, esse dá para abordar bastante coisa, não precisa fazer um texto muito grande, mas que tem essa reflexão, tá bom? Então, por enquanto é só. Essa é a correção. Quem conseguiu fazer, corrija. Quem não conseguiu, aproveita para dar um gás, tá? A semana que vem eu mando para vocês, semana que vem não, daqui a alguns dias, eu mando para vocês um vídeo com a explicação das atividades de julho. Em julho, vocês vão usar a apostila que foi que vocês receberam da escola, aquela da capa azul, e algumas atividades ali eu achei legal a gente fazer, algumas não. Então no próximo vídeo eu converso com vocês. Fiquem bem, obrigada aí pela companhia mesmo aqui no WhatsApp. Podem mandar suas dúvidas, continuar mandando por WhatsApp, pelo Classroom, pelo e-mail, e fiquem bem, tá bom? Que a gente ainda vai ficar um tempo assim distante, mas logo a gente se encontra. Então, até a próxima, pessoal.